Grata satisfação de ter mais uma vez conosco nossa companheira Rayane, que vai nos falar sobre a fragilidade nas relações interpessoais. Vamos acolhê-la com muito carinho. Bom dia a todos, eu sou a Rayane e fui convidada novamente pela casa para poder fazer uma palestra e o André, ele foi muito cuidadoso em em oferecer o tema da palestra para mim, porque ele me trouxe assuntos um pouco difíceis de serem falados e eu vou tentar trazer para vocês da forma mais simples possível. E quando a gente vai falar da fragilidade das relações interpessoais, nós não podemos perder de vista a doutrina espírita. E para compreender as relações interpessoais, a gente tem que compreender as leis morais. E daí a gente vai, no decorrer da palestra, explicar para vocês por que a gente precisa compreender de lei e por que a gente precisa entender de moral. Para a gente entender por que as nossas relações interpessoais elas estão tão frágeis ultimamente, né? Se a gente for olhar assim, qual que é o maior problema da sociedade, qual que é as maiores dificuldades das famílias, quais são as maiores dificuldades das relações conjugais, quais são as maiores dificuldades das relações das mães com os seus filhos, dos pais com os seus filhos, a gente vai falar da fragilidade do contato um com o outro. É essa dificuldade que vai nortear todas as nossas angústias, todas as nossas depressões, todas as nossas síndromes, todos os nossos vícios. Então, é essa fragilidade que vai dizer um pouco da nossa existência aqui na Terra. E para quem está vindo à casa espírita pela primeira vez, quem está tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez e quem já tem contato com a doutrina espírita, nós temos o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, e ele foi organizado por Allan Kardec. Muitas pessoas acham que o Espiritismo tem livros deles, né? Então, Kardec, ele organizou perguntas, perguntas que todos nós gostaríamos de fazer, às vezes são perguntas sobre a existência, e Kardec organizou esse livro em 4 partes, né? Primeiro as causas primárias, então ali vai ter o que é Deus, depois vai ter a segunda parte, que é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, a terceira parte, né? Terceira parte do livro, que são as leis morais, e a quarta parte, que são as esperanças e as consolações. Hoje, na palestra, a gente vai falar da terceira parte, que são as leis morais. E, para complementar, tem um livro que chama As Leis Morais, do Rodolfo Caligares. E é tão interessante que eu, como espírita há muito tempo, quando eu achava que esse livro era da codificação, eu achava que foi Allan Kardec que tinha escrito ele. E não foi. Foi um espírita, que ele se tornou espírita aos 21 anos, o Rodolfo Caligares. Então, ele tirou a ideia de perguntas e respostas e escreveu um livro sobre as leis morais, explicando elas da melhor forma possível. Então, ele era uma pessoa espírita, como todos nós. E não sei por que esse livro, na minha cabeça, estava como um livro da codificação, que é as leis morais. Talvez eu confundi lá e estudando a palestra, isso me veio com mais clareza. Mas vamos lá. Entender o que é lei e o que é moral, né? Para eu entender primeiro o que é lei, por que nós precisamos de leis? Para que são necessárias as leis nas nossas vidas? E eu vou começar fazendo a palestra que nós humanos, todos nós temos uma expectativa muito grande de perfeição. Nós miramos o outro e esperamos que essa pessoa seja perfeita. Nós nos relacionamos com o outro
na expectativa que ela supra todas as minhas necessidades. Então, a lei vem mostrar a gente uma coisa que mexe muito. A necessidade da lei no planeta Terra é para nos mostrar que a gente é muito imperfeito ainda. Que nós ainda estamos aqui no patamar de mundo primitivo, a gente está seguindo e a gente está aqui em prova e expiação. E que ainda tem um caminho muito longo para a gente chegar e falar assim, eu não preciso de uma lei para nortear o meu comportamento, porque isso já vai estar de uma forma mais autônoma dentro da minha consciência. Então, a lei, quando eu falo em lei moral, quando tem um livro que fala de lei moral, vem me trazer a ideia de que eu ainda sou imperfeito, que a pessoa que está do meu lado é imperfeito, que o filho que nasceu é imperfeito, né? As pessoas que estão ao meu lado ainda precisam melhorar muito. E todas as nossas dificuldades, por exemplo, quando eu olho para o Heitor, eu espero que ele seja um filho perfeito, que ele supra todas as minhas expectativas. Então, uma das maiores dificuldades de um pai, por exemplo, é quando esse filho tem uma dificuldade de aprendizado, quando ele não vai entrar na faculdade, quando ele não supre as expectativas sociais do que é esperado dele. E aí eu começo a frustrar dentro da imperfeição que eu considero imperfeição do meu filho. Então, essas são as fragilidades das relações interpessoais, são as expectativas que nós colocamos no outro, e daí o que a gente vai ter que fazer com o tempo? Desconstruir. Né? Desconstruir que aquele outro não vai ser da forma que eu gostaria que ele fosse. E a lei vem me falar o quê? Né? Quando eu pego o termo lei, e tem toda uma explicação do latim, eu peguei isso aqui lá do Google, então é uma informação geral para todo mundo. Né? E aí é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. Então a lei vem o quê? Rayane, você tem que chegar às 10. Existe um horário que eu tenho que seguir, uma lei, né? Uma regra. Se eu quebrar a regra, eu estou quebrando uma regra de uma sociedade ou de um governo. Então, quando eu saio do Brasil, vou dar um exemplo assim, quando eu saio do Brasil, eu olho para o meu país e falo assim, poxa, o Brasil tem leis que são frágeis, elas não são aplicadas. E eu mudo para os Estados Unidos e penso, aqui a lei, ela realmente acontece. Não é essa a sensação que nós temos? Né? Escuto muitas pessoas falarem isso. E por que nós, brasileiros, migramos? É um questionamento que eu sempre faço, assim. Por que a gente precisa de uma lei tão mais rígida, né? A lei realmente acontece aqui para nortear ainda os nossos comportamentos. É um questionamento que nós, espíritas, precisamos fazer o tempo inteiro para entender a nossa necessidade da execução da lei nas nossas vidas. Então, existem vários tipos de leis, né? Então, quando a gente entende a lei científica, quando eu penso assim, as leis de Newton é uma lei, e diferente das leis morais, algumas leis, a lei científica é a lei mais flexível que tem. É uma lei que é baseada em hipótese. Então, um cientista tem uma hipótese, né? A lei de Newton. A lei da gravidade é uma hipótese. E lá, ele foi lá e comprovou, através de cálculos, que essa lei é real. Se chegar um outro cientista e falar assim, peraí, né, o que acontece o tempo inteiro na ciência, peraí, eu acho que não é por esse caminho, eu tenho uma hipótese diferente. Se esse cientista for lá testar o método dele, comprovar o método dele, a lei de Newton cai por terra e vai valer a lei do outro cientista que comprovou por A mais B que aquilo ali é válido. Então, a lei científica ela é uma lei que é baseada em hipóteses, então ela pode mudar com mais facilidade, ela não é uma lei imutável. As leis morais é o conjunto de princípios ou regras relativos à conduta humana. E aí eu faço um questionamento, né? Eu costumo falar o que norteia nosso comportamento. Por que tal comportamento ele é certo e outro não é certo? Por que falar alto é certo e falar baixo, né? Falar alto é errado e falar baixo é certo? Por que gesticular demais é errado e ficar quietinho é certo? O que vai norteando os nossos comportamentos? Porque às vezes a gente começa a questionar o comportamento do outro. Tem pessoas que são super sinceras, falam o que pensa. Por que isso não é legal? Porque não deve se falar o que pensa. E tem que guardar muitas vezes o sentimento, e aí eu já venho e falo assim, se você guardar demais também não é bom. Olha lá, regulando o comportamento o tempo inteiro.
né? E aí o comportamento moral, ele é extremamente flexível do olhar que a gente olha para o comportamento, do momento que a gente está na nossa evolução, do nosso momento atual que vai nos fazer compreender essa moral. Ela é imutável, porque ela está baseada na lei de Deus. Mas ela muda conforme o nosso momento de vida, a nossa compreensão. E daí vem as leis divinas, né? E as leis divinas é o preceito religioso revelado por Deus aos homens. E a doutrina espírita, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, toda palestra minha, sempre eu assisto Haroldo Dutra. Eu acho ele um espírita muito claro, eu acho ele muito feliz em todas as colocações dele. E ele vem falar da Bíblia, né? Ele vem falar que a Bíblia, ela é uma lei de conduta. E que às vezes nós espíritas, se a gente questionar essa lei de conduta, é como se a gente não estivesse aceitando a lei divina. E aí nós somos questionados por isso. Mas a Bíblia é uma lei, né? É um livro que vem nortear o comportamento. E algumas religiões ainda se apegam ao Velho Testamento para nortear o seu comportamento, e algumas religiões se apegam ao Novo Testamento, com mais cuidado para nortear o comportamento. Então a Bíblia, ela vem sim nortear. E Haroldo fala com muito cuidado que às vezes quando a gente esquece a lei, a gente tem que voltar na Bíblia. Por isso que a gente tem que, algumas religiões as pessoas andam com a Bíblia aqui embaixo, que é mais ou menos assim, poxa, eu esqueci como é que se comporta. Como é que eu devo me comportar? Peraí, deixa eu olhar minha cola aqui para entender como é que eu devo me comportar nessa situação. Então a Bíblia é um livro sim que vem ajudar na execução das leis morais. Mas a sensação de leis, ela sempre foi necessária na humanidade. E aqui nós temos os 10 mandamentos, que são as leis de Moisés. Quando ele fala, né, ele dá todos os princípios de como nós temos nos comportar. E às vezes a gente se apega falando assim, meu Deus, eu pequei, eu falei o nome de Deus em vão, né? Quem nunca fez isso? Meu Deus, eu pequei, eu fiz isso, né? Então eu ainda estou preso a esses conceitos dos 10 mandamentos. E a lei também vem lá em 1760 a.C., né, que foi com Hammurabi, né, que desenvolveu a lei da Babilônia. E lá, né, quem estudou direito, quem estuda um pouco essa área, vai ter o Código de Hammurabi. Então, o que ele fez? Ele colocou em pedras todos os códigos para nortear o comportamento daquela população. Por que é necessário essas leis? Por que o ser humano fala assim, poxa, eu já sei tudo e não preciso de uma lei externa para falar se eu posso ou não posso? Né? Esse é o questionamento, assim. A gente não consegue nem explicar. A nossa capacidade ainda humana não consegue, porque eu às vezes me pego me questionando qual a necessidade dessa lei, por que ela não se torna tão natural nos nossos comportamentos? Por que a gente precisa de uma lei para falar assim, olha, você não pode, né, a gente estava conversando, você não pode andar a 160, você tem que andar a 100. Por que existe essa lei externa? Por que muitas vezes eu preciso de uma lei para nortear o que eu tenho que ter na conta, o que eu não tenho que ter na conta? Por que existe uma lei de imigração, aí vem pra gente aqui, né? Uma lei de imigração que fala, você entra nesse país, você não entra nesse país. Por que existem essas leis? Por que existem esses critérios para nortear? Por que as coisas não são mais livres, né? Por que a civilização não permite? Todo mundo pode entrar na terra de todo mundo. Por que tem barreiras? Por que existem essas leis para nos barrar? Pela nossa imperfeição. Pela nossa necessidade ainda de ter nortes. Que nós não temos. Se deixar, a gente faz muita coisa errada. Se a gente andar muito livre, a gente vai fazer muitas coisas erradas. Então, a gente tem que olhar para as leis como uma necessidade comportamental, não como uma imposição comportamental. As leis, elas são necessárias para que eu possa errar menos. Porque senão eu ia errar muito. Lembra, né? No degrau que a gente está em termos de planeta, né? Estamos em prova e expiação. E quando eu falo de moral, né? Quando eu falo de moral, é a diferenciação. Aí moral é muito mais complexo do que lei, porque é um conceito muito mais amplo. Eu vou falar de intenção, eu acho que daria uma palestra aqui só para falar de intenção. Eu tive intenção
de não te machucar, André, mas a minha fala saiu tudo errado e eu te machuquei com minhas palavras. Mas a minha intenção não foi essa. Ok, mas eu decidi falar. Eu falei e machuquei, né? E aí eu tive a ação, ainda saiu da minha boca a palavra. Então a moral, ela perpassa pela intenção, pela decisão e pela ação. Onde que barra aqui? Minha intenção pode ser que não era, mas eu ainda sou imperfeita, minha fala sai tudo errado. Né? Às vezes, algumas pessoas falam assim, não, eu não queria ser grossa, mas eu acho que eu fui grossa contigo. Por quê? Porque dentro da pessoa a intenção ela pode ser boa, mas ainda o comportamento dela não é bom. Aí ele tem que fazer o quê? Tem que barrar, não fala. Se você ainda não tem controle da sua fala, não fala. Rayane, eu devo guardar? Sim, deve guardar. Tem várias formas de você extravasar aquilo que você gostaria de fazer. Escreve. Né? Às vezes escrever é importante. E aí vem, aqueles que são distintos com as próprias condutas. Seria importante referir ainda quanto à etimologia da palavra moral, que ela se originou, né, lá nos romanos. E aí a moral está associada com a palavra ética. Quando você vai estudar, né, o desenvolver da palavra moral, e aí vem um conceito do que é ético. O que é ético? Sou uma pessoa ética? Né? Se fosse permitido aos cientistas, eles teriam pesquisado mais coisas em relação ao comportamento humano? Sim, teria, né? Foi barrado aos cientistas não fazer testes com seres humanos, foi barrado aos cientistas fazer testes com alguns animais, feria a ética. Mas se tivesse deixado, vamos lembrar lá na época do nazismo, quantas pesquisas foram desenvolvidas com seres humanos e por conta de várias coisas que ultrapassaram a barreira da ética, fomos barrados. Mas se a gente pudesse, a gente testava. E o que é testar? Eu vou dar um simples exemplo para vocês. Assim. Recentemente eu vi uma pesquisa de uma aplicação de uma medicação. Vou dar um exemplo de ética. Essa pesquisa ela foi invalidada porque ela feriu a ética. Um grupo de pessoas que tinham AIDS. Eles fazem 3 grupos controles. Aqueles que são medicados, aqueles que não são medicados e aqueles que são medicados com medicação placebo. Então, os profissionais, eles não avisaram aqueles que estavam fazendo a medicação placebo, que era placebo. E essa pesquisa ela foi invalidada, porque feriu a ética. Da decisão de escolha da pessoa de querer ou não um tratamento. Entende como a gente fere o tempo inteiro a ética da relação humana? Isso é um exemplo pequeno, né? Dentro das fragilidades. Então, a lei, né, o direito, quando, por exemplo, a justiça vem na minha vida. A justiça vem e se faz valer. Levei uma multa, né? Quem nunca foi na corte? Vou dar um exemplo. Quem nunca passou aqui na corte nos Estados Unidos? Sempre tem uma coisinha que pega. Principalmente porque a gente é muito limitado em termos dos nossos direitos aqui como imigrante, né? Todos nós vivemos muito limitados do que pode e do que não pode. Então, o certo e errado, ele acaba ficando muito relativo na nossa cabeça. Porque a gente entra na cultura, vocês vão começar a entender assim. No Brasil, eu tinha uma ideia do que era uma vida de um imigrante. Aqui eu tenho uma ideia completamente diferente, porque o certo e errado, por mais que a gente sabe que está fazendo errado, a gente tem que fazer. Porque a gente está ferindo as regras. Andar sem carteira, um exemplo, andar sem carteira de motorista. A gente está fazendo uma coisa errada perante as leis desse país? Sim. A gente precisa fazer? Sim. É errado? Sim. Aí vem a lei e se faz valer. Então, quando aplica-se a lei, aplica-se o direito, é um direito externo que fala assim, por que você andou sem carteira? Muitas pessoas vão virar e falar assim, não, eu não andei sem carteira, né? Eu só emprestei meu carro, aí começa a vir, dar toda aquela desculpa ali para me tirar da responsabilidade. A lei fala assim, não, você andou sem carteira, você vai ter que responder por isso. E quando eu respondo por isso, vem uma lei externa e fala, você não deveria fazer. Não é essa lei interna, porque eu não posso. Eu não posso aplicar 100% essa lei. E aí vem a minha fragilidade como ser humano. Porque aí a gente vai se colocar num lugar que a gente não pode achar o tempo inteiro que a gente é o dono da razão, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que errar.
E a gente esquece disso quando a gente pesa a mão no outro. Que a gente pesa a mão no outro quando o outro erra. E às vezes eu estou andando sem carteira, estou quebrando uma lei, eu não estou sendo perfeito. E a palestra vem falar muito desses pesos e medidas das nossas fragilidades comportamentais, porque a gente pesa tanto a mão na hora que eu olho para o outro, mas eu não tenho um comportamento 100% certo. Principalmente sendo imigrante. Né? Principalmente tendo a necessidade de passar por algumas coisas que a gente passa aqui. Então é olhar muito para o nosso comportamento e só aceitar a nossa imperfeição. E só aceitar a imperfeição do outro. E quando eu vou falar de moral, a moral ela tem um conceito de autonomia. A autonomia é quando eu não preciso de nenhum norte para me falar. Ela vem naturalmente no nosso comportamento. E aí ela é unilateral, diz respeito à minha relação comigo mesmo. É aquilo que eu consigo compreender. E ela reduz-se ao dever da consciência. Quando lá no Google eu pesquisei dever da consciência, essa explicação, tinha um detalhezinho que eu nem coloquei aqui depois. Após reduzido-se a dever de consciência, tinha autor desconhecido. Quase que eu vou lá no Google e falo assim, não, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Essa é a referência em relação a essa fonte que você não encontrou. Onde está escrita a lei de Deus? Essa é a questão que todo palestrante fala. Gente, eu não consigo entender. Eu acho que alguém tinha que me dar uma palestra para falar que consciência é essa. Né? Que consciência é essa? Que às vezes eu tô lá, me pego e erro. Que consciência é essa que não vem tão rapidamente quando eu preciso dela? Não vem. Ou vem para vocês? Não vem. Não sei. Ou então minha consciência não é tão ampla, né? Eu sei que ela vem quando eu erro, eu falo, não é esse o caminho. Eu tô errando, mas eu já errei. Ela não veio antes. Então a consciência é o exercício. Se a gente não colocar ela para exercitar, ela não vai vir. Não é uma coisa sobrenatural. A gente acha que essa consciência... Quem espírita ainda tem mais isso, né? A gente acha que sendo espírita vai vir uma consciência, um anjo protetor, e vai virar e falar assim, faça isso, não faça isso. Não saia hoje de casa. Não, não vai vir. Não vai vir dessa forma. Vai vir de uma forma muito mais sutil. E eu tenho que me interrogar. Porque se eu só agir... Tem algumas pessoas, por exemplo, que a gente tem contato, que a gente fala, não faça isso. Aí a pessoa vai lá e faz de novo, né? Ela não interrogou a consciência, né? Ela tinha que sair. Ela queria ir para uma balada. Vou dar um exemplo de um jovem. Ir para a balada colocava ele em risco. Ele não quer beber, né? Da última vez que ele foi, ele teve uma bebedeira, passou dos limites. E ela falou assim, não, agora eu não vou sair de novo, né? Esse final de semana eu vou ficar em casa. E aí chega alguém e liga, vamos sair? Ah, eu acho que sim, acho que a gente pode sair. Ele não interroga a consciência. Será que eu posso sair? Não interrogou a consciência. A gente não interroga. A gente só vai no ritmo. Né? Alguém, às vezes você está numa linha de ação, né? E aí vem as relações para nos colocar em teste. Não, eu quero fazer isso, eu vou trabalhar a semana inteira. Né? Eu vou fazer assim, assim, assim. Alguém fala, vem tira, você não interroga a consciência. Você não interroga a consciência. Então a consciência, para que ela venha... É uma das questões que eu tenho estudado, eu preciso interrogar ela. Eu preciso questionar a minha consciência. Porque não vai vir assim. Pode até chegar pela dor. Né? Eu não escutei, não interroguei, fui pra balada, bebi, bati o carro. Vem. Vem um pouco pela dor. Né? Mas eu preciso aprender a interrogar mais a minha consciência para entender que eu preciso melhorar diante dos comportamentos. E aí nós temos todas as leis morais. Por que leis morais? Daí vocês vão entender. Eu preciso ainda de uma lei externa para nortear o meu comportamento. E Kardec, junto com os espíritos, trouxeram um banquete para a gente em relação de como nos comportar. Se tiver dúvida, vai lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, vai lá e vai ter algumas explicações para todos nós de algumas dúvidas simples que a gente tem, né? Sobre a lei divino natural, a lei de adoração, né? Como fazer uma prece,
qual a melhor forma de fazer isso, a lei do trabalho, como é que eu tenho que aplicar essa lei do trabalho nas minhas vidas, como que eu preciso ser como funcionário, como que eu preciso me portar como um patrão. Lembrando que não existem perguntas tão objetivas, assim, os conceitos dos espíritos de Jesus, de todos os guias da humanidade, eles são amplos. Então, se eu estiver dentro de uma empresa que ganha $1 milhão e numa empresa que ganha $100 mil, eu vou conseguir aplicar o que está sendo falado ali. Então, não tem medidas nessa proporção. O comportamento, ele é amplo. Né? A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição vai ter ali, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de liberdade, a lei de igualdade, de justiça, de amor e caridade. E a perfeição moral. Então, ele fecha falando do que se espera de um espírita. Hoje, a gente vai falar de uma única lei, da lei de sociedade. Né? Porque para eu poder falar de moral, para eu poder falar de fragilidade, eu vou ter que falar de sociedade. E a sociedade é isso aqui. Né? A melhor metáfora, né? E uma terapeuta que eu acompanho ela me deu essa metáfora das pedras. Que nós somos pedras no leito do rio. E que nós vamos ter atritos. A gente vai se chocar. E é isso que faz o ser humano melhorar. É o choque, é o contato. Se eu não tiver contato com vocês, eu não tenho a oportunidade de perceber onde eu erro, onde que eu ainda tenho uma pedra um pouco mais bruta, porque você vai perceber que tem pedras mais redondinhas, tem pedras que ainda estão mais pontiagudas, né? E aí eu vou entender que isso faz parte da relação. E essa terapeuta ainda fala com mais cuidado. Qual que é a relação que é mais difícil? Onde que tem mais atrito? Qual relação de dentro de casa? Marido e mulher. A relação com maior atrito que existe de todas as relações é a relação conjugal. É a relação que você vai ter mais atrito porque ela é uma relação condicionada. A relação de mãe e filho, ela é inerente. Eu vou amar o Heitor independente se ele errar um monte na vida dele. Aí o atrito diminui porque eu tenho que aceitar. Né? O marido não. A esposa também não. É condicionado. O atrito é maior. Mãe com filho, né? O filho com a mãe. Minha mãe pode cometer um monte de erro. É mãe. É quase divino. Não dá para questionar. Eu vou ter que aceitar. Mãe, filho com pai, da mesma forma. Amigo é condicionado, né? Esse amigo pode sair de casa a qualquer momento, eu não vou ter contato com ele uma semana. Então, a relação de fato, de maior atrito, onde que a gente vai ter as nossas maiores dificuldades, é na relação conjugal. Por isso que a gente fala que existe, as relações, elas começam assim, primeiro a primeira relação que a gente tem sou eu com a minha história. É o meu contato com a minha história. Depois eu me relaciono, é a relação conjugal. Dali surge um casal. Só depois que o filho nasce é que vai ter uma família. Antes disso não tem família. E a gente acha que casou tem família. Não, não tem família. A família só surge quando o filho nasce. E daí vai multiplicando as gerações. Aí essa família vai ampliando, as relações vão ampliando. E Deus, na sua sabedoria, nos deu família. Para a gente poder aprender a amar. Porque aqui é o menor exercício de amor que a gente tem, é a família. Eu só amo o que é meu. Né? O amor que eu tenho por vocês que eu não conheço é muito diferente do que eu tenho pelos meus pais. E por quê? Por que eu só consigo amar com tanta intensidade os meus pais, o meu irmão, o marido, meu filho? É um pequeno exercício do amor que a gente precisa ter para com a humanidade. Então, olha como a gente ainda é tão limitado na nossa capacidade de amar. Olha como nós somos tão limitados na nossa capacidade de ampliar o nosso olhar para a dor do outro. Mas, Rayane, eu tenho tanto problema com meu pai, tanto problema com a minha mãe, eu tenho tanto problema com meu marido, com meus... Se tá difícil aqui nesse pouquinho, imagina com o restante, né? Porque é pouco. Imagina quando eu falo assim, você vai ter que conviver agora com essa humanidade inteira. Não vai dar conta, as relações vão entrar em conflito.
E se a gente não passa no teste inicial das primeiras pessoas, eu vou ter que questionar a minha capacidade de me relacionar. Porque a capacidade de relacionar, ela é construída pelo atrito. E Kardec, ele ainda foi muito inteligente, que ele vai falar assim, e aquelas pessoas que saem do convívio social? Que vão lá para os monges e ficam lá só orando e fazendo, né? Vai depender da intenção, né? Do contexto. Se você se isolar, e é tão interessante assim, que quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente tem a sensação que a gente está se isolando de todo mundo. Quem tem essa sensação? Eu tive. Agora eu estou aqui no meu mundinho fechadinha, ninguém vai falar da minha vida. Né? Ninguém vai falar disso aqui. Então a gente tem essa ideia de que vir para cá, a gente está se isolando. Aí eu descubro que minha vizinha, né? Ela não gosta muito de imigrante. Aí eu aprendo a conviver de novo. Entende? Às vezes eu descubro que o caixa que me atende, ele não está me tratando tão bem como eu gostaria que ele me tratasse. Eu estou me relacionando. E eu descubro que, de novo, eu preciso dessas relações. Não tem como nos isolar. A gente só acha que a gente se isola. E a gente só gostaria, na verdade, de isolar, né? Porque quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, o que a gente fala? Eu queria sumir. Nesse momento, eu queria sumir. Alguém já escutou alguém falar isso? Né? Queria sumir, desaparecer daqui e não ter contato com ninguém. A gente tem essa tendência de sair de perto das pedras. É natural. Porque vai machucar. Tem pedras ali muito machucadas. Mas tem pedras que elas se machucaram tanto que elas ficaram bonitas, né? Elas tiveram tanto atrito que elas foram se moldando e ficaram aquelas pedrinhas que a gente encontra e quer levar para casa. Nossa, essa pedra é tão bonita, a gente pega e guarda, né? Meu marido tem essa mania de carregar pedra. Ele vai num lugar e pega, lá em casa tá cheio de pedra. Entende? Então, é essa capacidade. A pedra ela é moldada no decorrer da sua história. E nós somos essas pedras que estamos sendo lapidadas diante do nosso comportamento. Para não achar que tá tudo ruim, né, que essa sociedade, que essa imperfeição, tá tudo ruim, eu li uma pesquisa, né, que a gente melhorou em termos de paz mundial. E a gente é muito acostumado a só olhar o que está de ruim acontecendo na sociedade. Eu trouxe isso aqui no início para depois falar um pouco mais, né? Então, estes são os países mais e menos pacíficos do mundo em 2019. E a pesquisa fala que pela primeira vez em 5 anos, o nível de paz no mundo mostrou, na edição de 2019, né, que melhorou. Teve uma melhora na paz mundial. Por quê? Diminuiu os ataques terroristas, teve uma diminuição aí. Talvez a gente não percebe, porque a gente só olha as coisas negativas, né? Mas se a gente for olhar, porque eles olham muito essa paz mundial com as mortes em massa, né? Em termos de aceitação. Porque quando eu fui pesquisar todas as fragilidades comportamentais que existem ainda no mundo, são muitas, né? Ainda as pesquisas que são feitas são difíceis de medir. Então, por exemplo, quando eles vão medir a questão do preconceito, um exemplo, eles mandam um questionário e falam: você gostaria de ter alguém de outra cultura morando do seu lado? Né? Então, algumas pessoas vão responder que não gostaria, porque talvez essa cultura faz muito barulho, né? Conversa demais. Né? Então, ali já mostra um pouco de preconceito no comportamento. Então, no ranking, né, vai estar lá a Islândia como um dos países que tem mais paz no mundo, a Nova Zelândia, e o Brasil não está entre os 100. Mas, exatamente, eu acho que eu comentei ontem. E os Estados Unidos também não está entre os 10. Então, a gente não está também nos países com mais paz. Então, ok, né? Eu até achei que eu tivesse, né, num país que tivesse paz. Então, assim, ok, não estamos brasileiros entre os 100. Mas os americanos também não estão entre os 10. Então, ok pra gente. Mas, infelizmente, a gente encontra países ainda com um nível muito grande. E eu gosto muito de assistir filmes sobre a África, sobre algumas tribos, sobre alguns comportamentos que ainda existem nesses países para entender por que esses países ainda são tão violentos. E tem uma pesquisa que foram realizadas por neurocientistas, eu não sei se eu já comentei em uma palestra que eu fiz aqui, que as crianças da Somália, né, eu não sei se eu já falei sobre isso, as crianças da Somália, elas, quando adultas, elas são irrecuperáveis em termos de comportamento. E falar isso diante de um conceito espírita, né, dentro de
compreendendo que nós somos seres humanos em evolução, é muito difícil. Mas essa criança nasce com pais que já têm armas dentro de casa, elas são estimuladas, elas com 3 aninhos elas já estão com armas, é entregue armas, elas são ensinadas a matar aos 5 anos. Então, desde muito pequenininhas, elas estão sendo estimuladas a matar. Então, é como se estivesse programando mesmo essas crianças para que isso acontecesse. Então, quando ela chega aos 20 anos, já matou muitas pessoas, quando você traz esse ser humano para o contato social e o convívio social, é muito difícil desprogramar, mais ou menos assim. Por isso que a sociedade faz parte muito da nossa construção de comportamento. E é muito triste, né? Se alguém tiver interesse, estude um pouco, né, sobre como é que é, não é olhar para esses países e olhar por que eles são tão violentos. Meu Deus, eu não quero ninguém desse país do meu lado. Como é que foi a construção da violência? Porque a gente olha muito com o olhar de preconceito. A gente senta na nossa cadeira e olha o outro com preconceito. A gente olha para esses países assim. Teria uma criança da Somália aqui com a gente? Como é que seria o nosso comportamento? Esse é o nosso questionamento como ser humano. Esse é o questionamento das fragilidades das relações interpessoais. E aí a pergunta é, né? Estamos vivendo em uma sociedade preconceituosa? A nossa sociedade, ela é preconceituosa? Por quê, gente? Né? Pra que tanto preconceito? E aí eu vou entender que isso é histórico. Isso faz parte da nossa árvore genealógica. Isso faz parte dos nossos ancestrais. E eu estava vendo uma publicação que me fez entender ainda mais, né? Tirando aqui um pouco falando sobre preconceito. As crianças, há 400 anos atrás, elas eram vistas como adultos. Eram mini adultos. E essas crianças morriam muito precocemente. Muito precocemente. Porque as pestes, tudo era, né, não tinha tratamento, não tinha nada que pudesse dar o suporte. Então, essas mães não amamentavam os seus filhos. Essas mães não dormiam com seus filhos, né? Quem cuidava eram as outras pessoas. A primeira comida não era da criança, primeiro era dos adultos. Por quê? Porque essa mãe não podia criar vínculo com o filho porque ele ia morrer, muito precocemente. Hoje, 400 anos depois, qual que é a luta que nós temos como mães? Eu quero amamentar o meu filho. Mas você vai amamentar até 2 anos? Eu quero dormir com o meu filho. Mas você vai colocar seu filho na cama? A gente ainda tem enraizado a ideia de que a gente não pode cuidar dos nossos filhos da forma que a gente gostaria de cuidar. Não pode, não faz isso, né? Nasceu um filho, nasceu um monte de opinião. Não, você não pode dormir com seu filho, você não pode dar de mamar até 2 anos. Então, a sociedade ainda está acostumada a desproteger. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, mais ainda, né? Quem trabalha na casa de americanos sabe que a mãe americana deixa o filho chorar até esgotar todas as forças emocionais e não pega para a criança aprender a dormir sozinha. Não é assim? Comportamento de 400 anos atrás. Onde está a evolução? Quando eu vou olhar o sexismo da superioridade do homem em relação à mulher, também é cultural. Também demonstra que a mulher, ela sempre na história, ela teve um lugar que não era, né? Ela não era aceita dentro da sociedade. E ainda nós lutamos por esse lugar. Rayane, como é que é falar sobre isso sem trazer um conteúdo ideológico, sem trazer um conteúdo de questionamento de tudo que está sendo colocado? Eu não estou aqui para levantar bandeiras, não é isso o objetivo. O objetivo aqui é só enxergar que existe uma lei de igualdade, que não tem rosto, não tem sexo, não tem cor, não tem nada disso. É essa igualdade do ser humano que a gente não consegue enxergar, porque a igualdade é do sentimento. A mesma dor que a Dagmar sente, eu também posso sentir. É dor. Não é cor. Não é o fato dela ser mulher e eu ser homem. É dor. É fragilidade. E a gente pressupõe que os homens são mais fortes em termos de emoção. Não são. Sofrem também. A sociedade impõe, né? Tem uns videozinhos que eu até publiquei
que às vezes nós pais viramos pro menino, não pra menina, e fala: você não pode chorar, homem não chora. É imposto, porque ele quer chorar. Né? Alguém já viu isso? Né? A gente fala, né? Menino não chora. E a gente vai fazendo isso no decorrer da história dos meninos. E daí a gente tem preconceito, sim, ainda com gravidez precoces. Né? Lembra que as meninas que tinham filhos, elas tinham que dar os filhos para adoção e desaparecer do contexto familiar? Não podia aparecer. Os pais escondiam essas meninas grávidas. E muitas vezes tinham abortos aí, nesse processo. Porque a sociedade não aceitava. A sociedade não acolhe o erro. A família não acolhe o erro. Os transtornos mentais. Né? Eu acompanho, por exemplo, mães, né? Mães de crianças com autismo que falam assim: poxa, meu filho chegou numa festinha e todo mundo olhou para ele. A sociedade não está preparada. Por que a sociedade não está preparada para os transtornos mentais? Para as crianças que não suprem as expectativas. Porque a gente quer seres humanos perfeitos. E é um questionamento ao sistema. A gente não tem que ser produtivo o tempo inteiro. A gente não tem que ser perfeito o tempo inteiro. E por isso que o preconceito vem. Se espera-se uma raça pura o tempo inteiro. Branca, inteligente, rica. É essa a expectativa que tem. E se você não supre essas expectativas, você está simplesmente fora do padrão. O preconceito racial, ele ainda existe e muito. Os Estados Unidos é considerado um país extremamente racista, eu estava olhando as pesquisas, né? E tem países muito mais racistas, porque existe, às vezes a gente acha que o racismo ele só está entre, né, a cor, né? Existe muito racismo, por exemplo, na Índia, de chegar a uma cultura completamente diferente. Né? Existe o racismo de diversas formas, a homofobia, né? E é uma questão que eu levanto aqui, e a Casa Espírita são assuntos muito delicados, né? O André sabe, né? A gente vai ter um cuidado muito grande. Mas quando a gente fala da sexualidade, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de amor. Entendem? E você não tem que sair falando do seu amor para todo mundo. Da forma que você ama. Você não tem que provar que você ama. Né? Então, um filho homossexual, por exemplo, ele tem que falar que ele se apaixonou por alguém. Não que ele é homossexual. E os pais ainda têm expectativa, porque quando uma filha hétero, né, chega pro pai e fala assim: eu apaixonei por um homem e eu quero namorar com ele. Ela não tá ali falando: olha, eu sou hétero e eu quero namorar com um homem. A filha não. Quando a mulher decide relacionar com a mulher do mesmo sexo, primeiro ela tem que falar que ela que ela gosta de mulher. Ela não fala que ela ama. Então a gente tem que enxergar essa questão dos nossos preconceitos não baseado na escolha, na forma, mas no amor. É uma forma de amar. E se eu não respeito o amor do outro, como é que eu vou ser um homem de bem? É amor. Ama errado? Ama. Como todos nós erramos. Hétero, homo, todos nós erramos de uma forma errada. A gente não sabe ainda a forma certa de amar. Por isso que a gente não pode julgar a forma de amor do outro. Ah, mas eu aceito. Eu aceito. Eu tenho amigo homossexual, já escutei muito isso. Eu tenho amigo negro. Você tolera. Você não aceita. O simples fato de conviver é diferente de amar, de respeitar. E é isso que a gente pede quando a gente fala também do preconceito político. Nem vou entrar muito nisso aqui, né? Porque hoje as redes sociais tá assim, eu não posso emitir uma opinião, eu não posso levantar. E o aconselhamento que a gente dá em termos de comportamento espírita é não manifeste, porque os ânimos sim estão exaltados. A sua forma de acreditar na política é a sua forma de acreditar. O outro não tem que ser convencido disso. Você manifesta a sua política através do seu comportamento político. Através da sua coerência política. Não é entrar em debates longos em relação a por que o outro tem essa visão. Porque é a visão dele, eu só tenho que respeitar a visão dele. E daí vem também o preconceito religioso. E quando eu falo do preconceito religioso, eu vou falar que eu, espírita, aos 12 anos, eu achava que eu era a pessoa mais errada do mundo quando eu falava que eu era espírita. Por quê? Porque eu estava mexendo com o espírito, que eu era macumbeira, que eu era um monte de coisa, né?
E eu tinha vergonha, às vezes, sim, de falar que eu era espírita. Porque existia o quê? Um preconceito religioso. As pessoas não enxergavam a Rayane que estava querendo aprender sobre Deus, sobre Jesus, estudando, melhorando. Não, só enxergava a minha religião. O preconceito linguístico, se eu falo errado, se eu falo certo, ainda existe, né? O preconceito cultural da minha cultura, o preconceito social, se eu sou rica, se eu sou pobre, se eu tenho uma bolsa X, um carro tal, uma casa boa, se eu não tenho, se eu pago aluguel. O preconceito com a aparência, se eu uso tatuagem, se eu não uso. Um preconceito com a idade, você não é mais produtivo, você já é uma pessoa idosa, você não é mais aceita no nosso meio, você não consegue fazer muita coisa. Peso, tamanho, se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou baixa. E aí? Quantos preconceitos ainda existem? E a gente se pega cometendo vários deles, em termos de aceitação. E daí vem essa lei de sociedade, tá cheia de preconceito. Como é que eu tenho que me portar? Né? E aí, vai falar exatamente o que eu trouxe anteriormente. A lei social, ela é natural. Ela é imposta. Eu tenho que aprender a conviver. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, né? Dependendo de como ela é feita? Sim. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Sim, vem para nortear o seu comportamento. Então, a sociedade, todas essas diferenças, todas essas questões de preconceitos ainda, vem abrir as nossas mentes muito para que tanto que eu sento na minha cadeira do preconceito, vivo preconceito, né? Porque vamos pensar aqui, que eu sou uma pessoa preconceituosa. Vou dar um exemplo, não consigo conviver com negros. Não. Aí, eu venho para os Estados Unidos. Meu vizinho não aguenta conviver com imigrante. Sentei na minha cadeira do preconceito e sofri o preconceito. É assim que acontece. Né? Tem um preconceito em relação a isso. Aí vem alguém e fala isso comigo. Mas não, eu sou injustiçado. Eu levanto uma bandeira para mim que eu tenho que me defender. Né? E a gente faz isso o tempo inteiro. E para conseguir entender como é que eu tenho que me portar, tem um texto, né? Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? E aí, tem uma mensaginha, eu vou pedir a Dagmar para me ajudar a distribuir para vocês. Na verdade, essa mensagem... essa mensaginha, ela foi a mensaginha que eu dei quando o Heitor nasceu, né? E é uma mensagem que toda vez que eu tô perdida, eu volto nela. Obrigada. Então, no final, aí é um presentinho do Heitor para vocês, porque é a expectativa que eu tenho do comportamento dele. Não sei se ele vai me suprir, né? Vai depender da história dele. E eu tenho que aceitar. Não sei como ainda, né? Mas eu acho que eu vou ter que aceitar. Mas vamos lá. Eu quero que a gente leia com zelo maior, né? Porque o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei. E se está aqui, os espíritos escreveram cumprir a lei, é que a gente precisa dela. Então não questiona. Né? Tem coisa que a gente não tem que questionar, só tem que aceitar. E eu vou ter que aceitar que eu ainda preciso da lei. Que eu ainda tô... Toda vez que alguém virar e falar assim, olha, vai ter que ser aplicada a lei na sua vida, não questiona. Só deixa cumprir. Porque você precisa dela ainda para nortear seu comportamento. A lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quando os espíritos colocam pureza, é não ter essa revolta interna, né? Porque nós somos um furacão interno. A gente pode até aceitar, mas a gente sofre. Então vamos ficar mais puro ao aceitar essa lei. Se ele interroga, lembra que eu falei do interrogar a consciência?
sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, e se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que lhe desejaria que ele fizesse, né? Lembra do interrogar? Tem que interrogar. A consciência não vai vir se eu não me interrogar. Né? Eu queria falar isso. Eu estou aqui na reunião, eu tenho uma opinião a dar. Será que essa opinião está no momento de falar? Será que essa opinião eu preciso falar agora? Qual o contexto? Eu posso me calar? Interroga. Porque quando a gente interroga, às vezes, quando eu era mais jovem, nos estudos espíritas, eu adorava falar. Eu adorava. Tudo que tinha, eu levantava a mão e dava uma opinião. E aí, uma vez eu percebi, acho que eu estou falando demais. Acho que eu estou... E na época eu fazia psicologia, ainda queria falar mais, né? E aí eu falava assim, não, eu acho que eu não vou ter que falar. Eu acho que eu vou ter que me silenciar. Porque eu não estou escutando, eu não estou querendo aprender. Porque quando eu falo muito, eu acho que só eu tenho a capacidade de estar orientando os outros. E foi daí que eu falei assim, não, agora está só na hora de escutar. E eu passei o estudo inteiro sem abrir a boca. Foi o pior estudo que eu tive. Foi horrível. Porque eu achei que eu não tinha aprendido nada, que nem minha presença ali era importante. E aí eu fui aprendendo a fazer o processo de escutatória, né? O que a gente fala muitas vezes. Interroga a consciência. O verdadeiro homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Aceita com a maior pureza. O homem de bem é bom, né? É essa característica. Você olha assim, ela é uma pessoa boa. Ela é, mas ela é boa. Humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças. Olha os espíritos aqui já falando. Nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Tem uma mensagem muito legal que, claro que todos já viram, é o esqueleto, né? Todos nós temos o mesmo esqueleto. Somos iguais. Todos nós vamos lá para a Terra, iguais. Não tem, os espíritos já falam, saia do seu lugar de preconceito, né? Se distancie disso. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Você tem uma opinião diferente da minha em relação à política? Eu respeito sinceramente o seu ponto de vista. Tem pessoas que falam assim, eu te respeito, mas você sabe que você vai se dar mal. Não é assim que a gente faz? Você sabe que essa visão política que você está tendo, você vai se dar mal. Vem os espíritos e falam, respeita todas as convicções e não vai lá e fala que dá mal. Se respeita e acredita sim que o ponto de vista pode dar certo. E se der, que ótimo, né? Eu pensei de um jeito, você pensou do seu jeito, nós dois achamos que iria dar certo e deu certo. Não alimenta o ódio, nem o rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembram. Pois saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. A gente vai receber o perdão em algum momento. A gente erra. Mas a gente só vai receber se a gente tiver a capacidade de perdoar também. É simples? Não. A gente é machucado às vezes. Profundamente. Tem traumas, né? Eu estava assistindo uma série ontem de uma mulher que provocou o aborto na outra, por exemplo. E ela foi lá e tinha que perdoar a mulher, né? Que fez ela cometer o aborto. Mas ela precisou ser perdoada depois. Então, é um ciclo sem fim. É esse os atritinhos das pedras. Toda vez que você se colocar num lugar de que eu preciso fazer algo, lembra das pedras. Nunca se compraz em buscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre fazer o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Daí vem a questão cultural e social.
Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e o mais prejudicial emprego lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. E é tão interessante, acabou meu tempo, né, André? Mas eu vou ter que dar esse exemplo. O Chico Xavier recebeu a visita de um rico, um milionário, né? Quando ele ainda era vivo, ele prestava o seu serviço. Os serviços se acabaram naquele dia e o Chico Xavier recebeu a visita de um homem muito rico de São Paulo, um milionário que chegou lá e falou assim: eu quero receber uma mensagem do meu filho, que morreu. E Chico Xavier falou assim: mas o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Não, mas eu quero. E aí tirou o cheque do bolso e falou: eu pago por isso. E o Haroldo, né, que fala dessa passagem, ele fala que não foi o Chico que respondeu para esse homem, que foi Emmanuel que respondeu para ele. E falou que ele tinha se perdido na aplicação da sua riqueza, porque ele não ensinou os seus filhos a trabalharem. E ele levou os filhos, de fato, ao suicídio. Um no suicídio direto e o outro no suicídio, né, por estar em uso de drogas e em alta velocidade. E é isso que fala aqui, né? Não se envaidece da sua riqueza. E mais uma vez ele estava ali errando, achando que o dinheiro poderia comprar tudo. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que as todas demais conduz. Então, essa é uma mensagem que vem falar dessas fragilidades humanas. Então, toda vez que eu me encontrar com uma dificuldade de contato, né, das fragilidades do comportamento humano, primeiro vamos sentar na nossa cadeirinha, interrogar nossa consciência, onde fica parecendo que a gente está levando o tempo inteiro a culpa, né? Não é a culpa, é o interrogar a consciência para saber onde eu posso evoluir. Aqui mesmo fala, né? O homem de bem, ele questiona a sua consciência para promover a sua evolução. Todo mundo que erra muito, não interroga. Essa é a regrinha geral. Tá errando demais, não tá interrogando. Tá errando demais, não tá buscando melhorar. Você busca melhorar o outro, mas você ainda não. Então essa é a mensagem, né? Hoje, diante de tantos questionamentos, as pessoas nos instigam o tempo inteiro. Rayane, qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu vou dar um exemplo de casa. Meu marido acha que eu sou uma russa espiã, porque ele nunca sabe qual que é a minha opinião em relação às coisas. Porque às vezes a gente não se posiciona, porque a gente não tem que emitir. Porque não existe o certo e errado dentro das opiniões, né? Dentro das questões complicadas de uma sociedade. Às vezes a gente só tem que calar e acreditar que o melhor está por acontecer. Porque não existe regredir o comportamento. Ou a gente está estacionado ou a gente está evoluindo. Não tem como voltar. Se voltou é porque não adquiriu. Eu espero que hoje nós possamos olhar uns aos outros com mais respeito, com mais amor, com mais esqueletos, mais ou menos assim, e como mais pedras para nos moldar cada dia mais. E muito obrigada, André, por esse tema. Me fez crescer bastante também como espírita.